meus amados, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, amém? Olha só, vamos fazer um pequeno estudo agora sobre a circuncisão de Jesus, o porquê que ele teve que ser circuncidado. E esse estudo foi uma dica do nosso amado, do nosso querido Mano GV aqui de Aroeiras, que Deus o abençoe desde já em nome de Jesus Cristo, amém? E eu vou estar deixando aqui embaixo já o link do canal dele para que vocês também possam se inscrever lá e dar uma força. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A circuncisão de Jesus. Por que Jesus foi circuncidado? Bom, a circuncisão ela foi praticada inicialmente por Abraão em Gênesis 17, 23 ao 27. Então ali nós vemos a primeira circuncisão. Abraão ele tinha 99 anos quando foi circuncidado. E Ismael, seu filho, com a egípcia, Agar, ele tinha 13 anos quando foi circuncidado também. E toda a casa de Abraão foi circuncidada naquela época. Já em Êxodo, capítulo 4, versículo 24 ao 26, a Bíblia fala que Moisés, por ele não ter circuncidado seu filho, Deus o queria matar. Mas antes que isso acontecesse, Zípora, a sua mulher, ela tomou uma pedra afiada e fez ali mesmo a circuncisão em seu filho. E assim o Senhor poupou a vida de Moisés. Então, isso mostra o quanto que era importante e séria a prática da circuncisão para o povo judeu, mesmo antes da lei. Mais tarde, Deus, através de Moisés, entregava a lei, também conhecida como a Torá. Na lei, a circuncisão passa a ser uma regra sagrada para todo macho primogênito da casa de Israel. Em Levítico 12, 1 ao 8, fala sobre a lei da purificação da mulher após o parto, onde está escrito que uma mulher, quando concebesse um filho varão, homem, ficava imunda por 33 dias e no 8º dia deveria circuncidar o menino e oferecer 2 sacrifícios, um para holocausto e o outro para expiação do pecado, cumprindo assim a lei do Senhor. Mas afinal, o que é uma circuncisão? A circuncisão é uma cirurgia masculina onde é cortado o prepúcio do pênis da criança, ou seja, a pele em volta da glande. Este rito fazia parte do voto entre Deus e o seu povo, judeus, e o pacto entre Deus e Abraão com a sua semente, onde, segundo a lei, todo macho primogênito deveria ser circuncidado para que assim fosse separado por Deus e servisse como um sinal do concerto entre Deus e os judeus. Isso está em Gênesis 17, 10. Esse sinal também mostraria a diferença entre os judeus e as demais nações. Então, este concerto virou lei, obrigação para todo o povo judeu segundo a lei. Todo aquele que não circuncidasse seu primogênito quebraria a lei e seria extirpado, A Bíblia diz, do meio do povo. Bom, mas o que Jesus tem a ver com isso? Tudo. Afinal, Jesus era judeu da tribo de Judá. Seu pai e sua mãe também eram judeus. E sendo ele o primogênito, segundo a lei, deveria ser circuncidado. Desde o nascimento, Jesus cumpriu com a lei e fez tudo correto. Como ele mesmo falou em Mateus 5,17, não vim destruir a lei, mas cumprir. Então, sendo assim, ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Jesus é a posteridade de Abraão, e por isso o pacto deveria continuar, e a tua posteridade, que é Cristo. Então, a circuncisão serviu como sombra de Cristo, como aio que nos conduziria a Jesus, o Messias. Então, Jesus falou, não vim destruir, eu vim cumprir a lei. Para que ele fosse o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele deveria
ser fiel à lei de Deus e à circuncisão, que fazia parte também das leis. Então, sendo Jesus o Filho de Deus, ele se submeteu a todas as leis e cumpriu-as, nos resgatando assim das maldições que caíam sobre aqueles que a transgrediam. Ele foi circuncidado ao 8º dia, como diz a lei. Sua mãe ofereceu os sacrifícios, como também ordenou a lei, 2 pombinhos, tá? Então, todo este procedimento fazia parte do plano de salvação da humanidade, começando assim pelos judeus e depois pelos gentios. Mesmo sem nenhum pecado, ele passou por tudo isso para cumprir a vontade do Pai, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas quero lembrar-vos o seguinte, também que o fato de Jesus ter passado pela circuncisão, sábados e ao templo, dízimos, sacrifícios, foi devido ele estar no período da lei, ok? Durante todo o tempo de sua vida, ele viveu a lei, pois ainda não era a graça. A graça, ou seja, a nova aliança ou Novo Testamento, só teve início após a morte e ressurreição de Jesus. Então, ele passou por tudo isso para mostrar que ele é o Filho de Deus, o Messias, o desejado das nações. Hoje, para nós, a circuncisão é um símbolo da morte dos desejos da carne do velho homem em Cristo Jesus. Ao crer em Cristo e ser batizado no seu nome, logo nós praticamos a circuncisão, não a circuncisão no despojo da carne, mas a circuncisão espiritual, a circuncisão da graça de Deus através da conversão dos nossos pecados. Então, ao crer em Jesus e no seu sacrifício, nós automaticamente recebemos o perdão de Deus, então somos circuncidados. Então, por Jesus ser a posteridade de Abraão, a mesma promessa de Deus sobre a vida de Abraão se cumpriria em Jesus. Como está escrito, e a tua posteridade, falando de Cristo, apontando para Cristo. Então a promessa se cumpriu em Jesus. E consequentemente, para nós, nos trouxe também a circuncisão, não feita pela mão do despojo, como está escrito, mas a circuncisão de Cristo, através da mortificação do velho homem. Então Jesus passou pela circuncisão para nos justificar, tanto os judeus quanto os gentios, através da nossa fé, através da graça de Deus, através da sua morte e ressurreição. Então ele passou pela circuncisão, porque ele era judeu, filho de judeus, e a promessa de Abraão o alcançaria, para que assim nós também, pela fé nele, fôssemos justificados. Então nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a circuncisão de Jesus como uma consagração nossa a Deus, como uma entrega nossa a Cristo, através do batismo, através da justificação dos nossos pecados. Então nós olhamos para a circuncisão de Jesus não como lei para a prática de nossa vida, mas como símbolo, como sombra que aponta para a nossa justificação no Filho de Deus, através da nossa fé e da nossa comunhão com Cristo, através do perdão dos nossos pecados, pela graça de Jesus, nós somos circuncidados, nosso coração passa a ser circuncidado. Então nós abandonamos as velhas práticas, abandonamos a prática do pecado, aquilo que alimenta o pecado, o coração, nós abandonamos para que assim nós sejamos cheios da graça de Cristo. Então aí acontece a circuncisão. Então nós passamos a ser filhos de Deus. A promessa que veio de Abraão a Isaac e Jacó passa a estar na igreja. Não como lei, não como regra, mas como graça de Deus. Então nós entendemos dessa forma. Então por isso que Jesus teve que passar pela circuncisão, para que assim nós também fôssemos circuncidados, para que o nosso coração fosse circuncidado, para que nós pudéssemos nascer de novo, mas dessa vez para Deus e não para o mundo. Então Jesus era judeu, filho de judeu, então ele tinha que praticar a lei, ele tinha que viver a lei, tinha que se submeter a todos os procedimentos de acordo com a lei de Moisés. Então a circuncisão que foi antes da lei, mas que foi estabelecida na lei, se cumpriu em Jesus.
Então ele tinha que passar por tudo aquilo, porque se Jesus não tivesse sido circuncidado e não ter passado por todos os propósitos da lei, ele não seria capaz para nos justificar. Então ele veio como Filho de Deus perfeito em toda a boa obra, e assim nós fomos justificados pela circuncisão da fé em Cristo e no seu sacrifício. Então este foi o motivo por ele ter sido circuncidado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.